conquistar. E primeiro, realmente nós vamos ver passagens ao longo de 9 capítulos. E então nós vamos estar a ver várias passagens, mas vamos começar hoje em 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, página 345 na Bíblia, que nós temos aqui na igreja. E nós estamos no meio de uma série de mensagens intitulada Avivamento. E o nosso alvo, o nosso desejo ao longo deste estudo é de ver como podemos ter corações que realmente são viradas a Deus, corações com uma paixão por Deus. E estamos a ver este tema através da vida de David, o rei David. E até agora nós temos visto David, a sua escolha como rei. Ele era o último a ser escolhido. Era a escolha mais improvável, mas Deus escolheu David para ser o rei de Israel. Depois vimos que ele conquistou, ele matou Golias e vimos aquela grande vitória na sua vida. Hoje vamos ver um momento difícil na sua vida. O momento em que ele atravessou um deserto, literalmente e figurativamente também. Ele passou 10 anos, mais ou menos, de ser escolhido como rei, até ele, de facto, tornou-se rei. E estes 10 anos foram anos difíceis na vida de David. Quero mostrar hoje a vida. Este homem aqui chama-se Mauro Prosperi. Ele é italiano. Em 1994, ele participou na Maratona de Sables, que é uma maratona em Marrocos, e é uma maratona dura. 250 quilómetros ao longo de 6 dias. No deserto Sahara. No deserto Sahara. E então o percurso é mesmo no deserto. No quarto dia desta prova, desta maratona, houve uma grande tempestade de areia. E ele ficou lá pendurado por 8 ou 10 horas e quando parou, ele estava desorientado, não sabia bem o caminho. Quando parou, não estava no caminho certo e começou a caminhar e na altura ele pouco sabia que este seria o primeiro de 10 dias de ele atravessar o deserto até ser encontrado. 10 dias no deserto que ele teria de sobreviver. E apesar, nos primeiros dias passaram um helicóptero, um avião, mas não o viram. Ele chegou a esta casa, ou a este edifício aí, no terceiro dia, ficou aí algum tempo. Passou um outro avião no quinto dia. Ele queimou alguma da sua roupa para ver-lhe mais visível, mas não sei porquê, não conseguiram o ver. No sexto dia, ele ficou desesperado, sem água, sem sustento, sem esperança de ser encontrado, e ele até tentou suicidar-se. Cortou os pulsos, mas como ele estava tão desidratado. Isso. O sangue não saía bem, era como gel quase. Mas finalmente ele decidiu, vou avançar desta casa e vou tentar andar. E no final do 9º dia, ele encontrou um acampamento de beduínos no deserto. Quando ele chegou, finalmente salvo, ele descobriu que ele estava a 291 quilómetros do percurso. Ele tinha andado 291 quilómetros naqueles 10 dias no deserto. E ele descobriu que já não estava em Marrocos, mas em Argélia. Então ele sobreviveu, este homem, um grande atleta, mas é uma história incrível. Se calhar hoje tu estás a sentir como Mauro Prosperi. Sintas que estás num deserto, tem passado dias e anos sem ver progresso, sem ver
a obra de Deus na tua vida. Ou possivelmente houve uma tempestade na tua vida, ficaste desorientado e tudo começou a ir da mal a pior. E, apesar das tuas tentativas, ficaste desesperado, sem o que mais fazer. Nós temos visto a vida de David até agora e este é o contexto de hoje. David, há 2 semanas, vimos que ele matou o Golias. Ele teve uma grande vitória e foi realmente incrível. Ele trouxe vitória para o reino de Israel. Este rapaz de 15, 16 anos mostrou-se corajoso e confiou em Deus. E depois disto, David, ele é o mais famoso de Israel. Há músicas escritas sobre a sua vida. Dizem, Saul, o rei, tem matado 1000, mas David tem matado 10.000. Ele é realmente o ídolo de Israel. Todas as raparigas de Israel têm posters de David no seu quarto lá em casa. Ele é o herói. Ele casa com a princesa. Ele é agora general no exército de Saul. E a Bíblia até diz em capítulo 18 que apesar desta fama, apesar deste sucesso, David continua a comportar-se com sabedoria. Ele ainda mantém a cabeça, mesmo com esta fama toda. Mas houve um grande problema. E o problema chama-se Saul. Saul, por um pouco tempo, ele tinha algum ressentimento contra David, tinha alguma inveja, mas por algum tempo isso passou por baixo. Era mais subtil. Mas eventualmente foi manifestado. Em 1 Samuel 18 podemos ver em versículo 10. Aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul. Profetizava no meio da casa e David tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Então David, ele trabalhava por Saul, ele era um general no exército, ele tocava a sua harpa, ele fazia parte da casa de Saul. O seu melhor amigo era Jonatas, o príncipe. Ele era parte da casa de Saul. Mas podemos ver que Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo, encravarei a David na parede, porém David se desviou dele por 2 vezes. Então a ira de Saul contra David erupta. Com muita raiva, ele lança uma lança contra David. David consegue escapar 2 vezes. Então, diz que Saul ele ficou muito indignado. E em versículo 17, por isso Saul disse a David, eis que Merab, minha filha, mais velha, te darei por mulher, sendo somente filho valoroso e guerreira as guerras do Senhor. Ele depois enviou David numa missão quase impossível. Vai e mata 100 filisteus. E David consegue. Tudo o que Saul coloca na vida de David, ele ultrapassa com sabedoria. Mas finalmente houve uma quebragem do relacionamento. A situação degrada-se rapidamente e David ele passa os próximos 10 anos a fugir. Em vez de ser o ídolo de Israel, todas as pessoas a gostar dele, ele agora é o mais procurado de Israel. Se já viram aqueles posters do faroeste, procurado, morto ou vivo. Foi assim com David ao longo de 10 anos com Saul. Em pouco tempo, David ele perde tudo que ele tinha. Ele perde o seu emprego como general no exército. Isso é difícil. Muitos de nós já perdemos o nosso emprego e sabemos que é difícil. Ele perde a sua esposa. Ele casa com a princesa, mas eventualmente ele tem de fugir da casa de Saul e nunca mais são íntimos a partir daí. Ele perde o seu mentor espiritual. No fim do capítulo 18 diz que ele vai a Samuel, o profeta, mas porque
a sua presença vai pôr em causa a vida de Samuel. Ele não vê mais Samuel. O seu melhor amigo, Jonatas, ele perde contacto com ele. Ele perde a sua reputação. E David, em vez de ser o mais famoso em Israel, é o mais tóxico. Ninguém quer estar com David. Então, durante estes 10 anos, David ele fugiu, a maior parte, nos desertos de Judá. Ele ficou escondido em cavernas, no deserto. E isto foi um tempo difícil. Tempo de deserto. Como vamos responder quando estamos no deserto? O primeiro hoje, quero ver 3 tentações que vamos ter no deserto. O primeiro é este. Vamos para capítulo 21, versículo 2. David ele está a fugir. Ele chega à aldeia, ou à cidade de Nob, e lá há um sacerdote, Ahimelech. E ele diz em versículo 1, tremendo, saiu ao encontro de David e disse-lhe, por que vens só e ninguém contigo? Agora David ele está a fugir. Ele entra nesta cidade, ele precisa de ajuda. Mas ele não quer pôr em causa a vida deste sacerdote. Ele sabe que ele está a ser perseguido, mas ele não quer que ele sabe nada daquilo que ele está a fazer. Então, ele, em versículo 2, disse David ao sacerdote Ahimelech, o rei me encomendou um negócio e me disse, ninguém saiba deste negócio, pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei, quanto aos moços apontei-lhes tal e tal lugar. Então, basicamente, David, ele diz uma mentira. É uma mentira, da nossa perspectiva, uma mentira justa. David estava a tentar proteger a vida de Ahimelech. Mas era uma mentira. Não era a verdade. Não era o que ele devia ter feito. E podemos ver o resultado no versículo 23. Versículo 22. E diz, quando ele chegou lá, versículo 19, também a Nob, cidade destes sacerdotes, passou a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os peitos e até os bois, jumentos e ovelhas, passou a fio da espada. O triste resultado é que Saul ele descobre o que David fez, a mentira, e ele mata 85 dos sacerdotes nesta cidade. Uma grande tragédia. E depois David, ele diz, em capítulo 22, versículo 22, David disse a um que conseguiu escapar, bem sabia eu naquele dia que estando ali do ego e do meu, não deixaria de o denunciar a Saul. E nota esta frase, eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Esta é triste, uma guerra entre David e Saul, tem resultados devastadores contra um povo inocente, contra estes sacerdotes que realmente não tinham nada a ver, não tinham conhecimento daquilo que estava a passar. Mas podemos ver que a primeira tentação que podemos ter é esta, de calcular e tentar resolver tudo sozinho. Calcular e tentar resolver tudo sozinho. David, ele pensou, é melhor eu dizer uma mentira para proteger este homem, mas era o seu plano. Era a sua estratégia, não era o plano de Deus. E assim o resultado foi horrível. Nós muitas vezes, quando estamos enfrentados com um problema, quando estamos no deserto, quando estamos aflitos, a nossa tendência é de tentar calcular a melhor maneira de gerir a situação. Se fazer isto, depois fazer isto, vou falar com ele e depois... E às vezes o que acontece? Nós, com o nosso conhecimento limitado, com as nossas vidas que são fáceis de enganar, nós tomamos um passo errado. É uma tragédia. E é interessante que logo depois desta tragédia, David está enfrentado com uma outra situação difícil.
Mas esta vez, em vez de tentar calcular e resolver tudo sozinho, olhem em capítulo 23, versículo 2. Esta vez diz: consultou David ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor a David: vai e ferirás aos filisteus e livrarás aquela. Quer dizer, ele, esta vez, foi buscar o conselho de Deus. Esta é uma tentação que vamos enfrentar no deserto. De tentar calcular e resolver tudo sozinho. Em vez de buscar a orientação de Deus e usar a bússola da palavra de Deus para encontrar o caminho certo, nós deixamos a nossa intuição, emoções, entendimento orientar as nossas vidas. E quando em nós próprios orientar os nossos caminhos, podemos estar como uma pessoa no deserto que pensa que está a ir no caminho certo, mas realmente está a andar em voltas. O caminho pode ser devastador. Em vez de entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, nós queremos gerir as nossas vidas sem pensar em Deus. Se estás perdido no deserto hoje, vai a Deus. Não deixa esta tentação passar na tua vida. Tentação de calcular e tentar resolver tudo sozinho. Mas qual é a segunda tentação que vamos enfrentar no deserto? Vamos ver isto em capítulo 26. Capítulo 26. Os anos estão a passar. David continua a fugir. E uma vez já, quando chegamos a capítulo 26, David teve a oportunidade de matar Saul e não o matou. Tinha a oportunidade perfeita. Mas ele não matou Saul. Mas agora ele está, mais uma vez, com uma oportunidade. Olha para versículo 7 do capítulo 26. Foram, pois, David e Abissai de noite ao povo. Foram para o acampamento de Saul. Eles entraram escondidos à noite. O acampamento está a dormir. E David e o seu companheiro guerreiro Abissai estão a olhar para o corpo de Saul a roncar e a dormir. E então, como diz aqui, Abissai, um grande guerreiro, diz o seguinte: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Ei Deus, olha esta oportunidade. E diz: deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. Ele, como diz aqui nesta versão, de um só golpe, não o ferirei segunda vez. Quer dizer, David, esta é a nossa oportunidade dourada. É aqui. Vamos matar e acabar com isto tudo e tu vais ser o rei tal como Deus te prometeu. Estou pronto. O que David vai dizer? Olha para a palavra de David. Versículo 9. Disse David a Abissai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente. Olha para esta grande tentação. Esta tentação de vingar e tomar a justiça nas nossas mãos. Esta pode ser uma grande tentação quando estamos no deserto. Alguém nos fez mal, agora é a minha vez de servir a vingança. A vingança serve-se melhor fria. Serve-se fria. Então é a oportunidade. Vou tomar a justiça nas minhas mãos. Mas a resposta de David, esta vez, ele ultrapassa a tentação. Ele tinha a oportunidade perfeita para matar Saul. Mas David, ele ultrapassa esta tentação admiravelmente. Em vez da vingança, ele responde com paz. Olha em Romanos 12. Vamos a Romanos 12, brevemente. Romanos, capítulo 12.
Quem vive por vingança vai ter uma vida em que nunca consegue encontrar paz. Página 1231, Romanos 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Estão a ver esta tentação? É uma tentação forte. A tentação de calcular e tentar resolver tudo. A tentação de resolver a situação e extrair a vingança. Mas a terceira tentação é esta. Olhem em versículo 1 do capítulo 27. Voltamos a 1 Samuel. Os anos passaram. David, ele agora está cansado de fugir. Nós podemos aguentar no deserto por um dia, 2 dias. Mas quando os meses passam e não melhoramos, quando a nossa saúde continua em baixo, quando a situação da nossa família não melhora, quando continuamos a sentir longe de Deus, é difícil. E é a terceira tentação, que é aqui, versículo 1. Disse, porém, David no seu coração: ora, algum dia ainda perecerei pela mão da Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. A terceira tentação que vamos enfrentar no deserto é, como David sentiu aqui, a tentação de fugir e desesperar de tudo. Deus, ele tinha dito em 1 Samuel 22 para ele ficar em Judá. E Deus até agora tinha protegido David de uma forma milagrosa. Mas David, ele pensa, agora é impossível. Os anos já passaram, Deus esqueceu da sua promessa, Saul vai ganhar. Não há nada melhor do que fugir. Se calhar amanhã de manhã vão acordar e pensar: o que eu quero mais é fugir disto tudo. O meu trabalho, minha família, este problema. É uma tentação enorme no deserto. Na história do Mauro Prosperi, que vimos hoje, ele era um homem forte, um atleta olímpico. Mas ele chegou a um ponto de quebragem e, se calhar, estás mesmo à beira daquele ponto de quebragem. Gastamos a nossa energia a subir a duna de areia tão alta, com a esperança que por baixo haja um oásis. E subimos e olhamos e não vemos mais nada além do que quilómetros e quilómetros de mais dunas e mais dunas e mais dunas. Queremos sentar, chorar, desistir. É uma tentação forte. E David, ele até é honesto com Deus. Nós podemos ser honestos com Deus. Deus é capaz, ele consegue lidar com as nossas emoções. Em Salmo 56 ele diz: os meus inimigos procuram devorar-me todo o dia. Todos os dias torcem as minhas palavras. Em Salmo 142 diz: refúgio me faltou, ninguém cuida da minha alma. Então David, ele é honesto com Deus. Ele diz: Deus, eu estou aflito, eu não percebo o que estás a fazer. Eu quero desistir. E o irónico disto é que David, ele foge para os filisteus. Quem era um filisteu famoso? Uau! Golias. Isso. O grande inimigo de Israel, os filisteus, ele matou Golias, o campeão. Em vez, como o ditado, o amigo, meu inimigo é amigo, mas aqui para ele, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Era isso que David estava a pensar. Mas
Ele não estava a pensar bem e ele fugiu e estava desesperado. Nisto tudo, podemos ver as tentações. Se calhar estás a enfrentar estas tentações hoje. Mas nos momentos que restam, como devemos responder? Temos visto as tentações no deserto, como vamos responder e ultrapassar e conseguir no deserto? 3 respostas importantes. Vamos voltar para 1 Samuel 18. Quero notar algumas coisas lá. 1 Samuel 18, olhem em versículo 12. Samuel 18, 12, diz: Saul temia David porque o Senhor era com ele. Uma vez, Deus estava com David. Olha para o versículo 14. David se conduzia com prudência. No fim, o Senhor era com ele. A segunda vez. Estão a ver? Agora olha versículo 28. Viu só Saul e notou que o Senhor era com David. A terceira vez. Olha para a quarta vez. Versículo 30. David se conduzia com mais êxito do que todos os servos de Saul. Agora olhem em capítulo 23. Capítulo 23. Versículo 4. Então David tornou a consultar ao Senhor. Agora olha para o versículo 11. David, ele diz: Senhor Deus de Israel, faz-o saber ao teu servo. Ele diz: Deus, mostra-me o que fazer. Eu não sei o que fazer, mostra-me. E olha agora em capítulo 30, versículo 8. Virar algumas páginas. David, nesta história toda, versículo 8, diz: Então consultou David ao Senhor. Estão a ver estas vezes todas, a presença de Deus estava com David, porque David, ele consultava, ele perguntou, ele pediu ao Senhor orientação. E se nós queremos ultrapassar os desertos, se queremos sobreviver no deserto, precisamos, em primeiro lugar, de pedir a orientação de Deus. David, ele pediu a orientação de Deus. Era longe de perfeito. Ele fez erros, certamente. Mas uma das razões que ele era um homem com coração por Deus foi porque ele buscou a face do Senhor. Pediu: Senhor, dá-me a sabedoria. Eu não sei o que fazer. Se estás num deserto, saber onde estás é muito importante. Saber o teu local. Além disso, é muito importante ter uma noção muito clara de onde vais. Se tu desviares um grau só do teu destino, tu podes ultrapassar a única fonte da água que existe por quilómetros. Desviar só um pouco pode ser um erro trágico. Então precisamos de pedir a orientação de Deus. E a promessa de Deus é esta, que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Deus está a convidar todos. Precisas de orientação? Pergunta, pede-me, eu vou te dar. O incrível é esta, que a palavra de Deus é como um mapa que mostra-nos quem somos, onde estamos. A palavra de Deus é como uma luz para o nosso caminho, que ilumina os nossos passos. A palavra de Deus é como uma bússola que orienta-nos. É como um astrolábio ou astrolábio? Astrolábio. Que através do céu e da perspectiva divina estamos orientados aqui na Terra. Então, essa é a beleza da palavra de Deus. Essa é a beleza de um Deus que quer e convida-nos a chegar a Ele com as nossas perguntas, com as nossas dúvidas. Pedir a orientação de Deus. Mas, em segundo lugar, precisamos de esperar pela justiça de Deus. Saul, outra vez, estava com... David estava... Vamos voltar para aquela passagem que David estava por cima de Saul, com a oportunidade de o matar. E olhe para o versículo 10.
26:10. Diz mais David: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá. Ao seu dia chegará em que morra, ou deixará para a batalha e para será. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira, e bilha d'água, e vamos-nos. David, ele foi tentado nesta área, mas ele escolheu esperar pela justiça de Deus. E a justiça de Deus é sempre a melhor escolha. E provavelmente a maior vitória de David não foi quando ele matou Golias, mas foi quando ele escolheu não matar Saul. Às vezes é mais difícil não agir do que agir. E ele esperou pela justiça de Deus. Ele, em Salmo 37, David, ele escreve isto: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva. Satanás, o mundo, vai dizer que o desejo pela vingança é algo que vai satisfazer a tua alma. Mas não acreditas nisso, porque a vingança nunca é satisfeita. E deixa-nos cegos. A amargura no nosso coração cresce e ficamos com corações duros. David, ele diz: tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Quando eu a ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. E isto sei eu, porque Deus é por mim. Esperar pela justiça de Deus, pedir a orientação de Deus. Mas a terceira resposta é esta: devemos buscar a presença de Deus. Vamos para Salmo 57, para terminar. Salmo 57. E por cima de Salmo 57, há uma descrição do motivo de que este salmo foi escrito. Podem ver, olhem o que diz aí. Para o músico mor, Altashé, Mictão de David, quando fugia de diante de Saul na caverna. Ele escreveu este salmo quando ele estava a fugir, quando ele estava na caverna, no deserto. E o que David diz aqui? Salmo 57, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti. E à sombra das Tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Diz em versículo 7. Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Cantarei e darei louvores. Ele está no deserto. Ele não sabia como isto ia acabar. E a resposta que ele tem é de buscar a presença de Deus. Sabes? Muitos dos salmos que nós lemos hoje e que gostamos tanto e que são um encorajamento para nós, foram escritos por David quando ele estava no deserto, quando ele estava escondido numa caverna, quando ele estava sozinho. E foi neste tempo de grande dificuldade que Deus trabalhou no seu coração, deu força, e foi um dos momentos mais difíceis na sua vida, mas também foi um dos momentos mais ricos, em que ele cresceu para aprender a confiar em Deus. O deserto pode quebrar-nos ou pode fortalecer-nos, dependendo da maneira que nós respondemos. E então, ele procura a presença de Deus. Quer dizer, quando nós estamos à procura de Deus, quando queremos a presença de Deus, nós vamos ler a palavra de Deus, mesmo quando não temos vontade. Porque sabemos que tem poder para nos mudar, apesar da nossa pouca fé. Vamos orar mesmo quando não temos palavras para orar, porque sabemos que o Espírito Santo intercede por nós. Vamos cantar mesmo quando estão lágrimas a cair dos nossos olhos.
Sabem, a adoração é assim. Podemos se sentir tão fracos. Podemos estar com pouca fé. Mas a chama da adoração é sustentado e começa a ser um fogo de adoração quando tomamos o primeiro passo e escolhemos adorar a Deus com as nossas vidas no deserto. E é interessante também, nisto tudo, David, ele não isola-se de outras pessoas. Em 1 Samuel, capítulo 23 diz, ou capítulo 22 diz que houve mais de 400 homens que ao longo destes anos juntaram-se a David. David, ele manteve-se perto de Deus, mas ele também teve outra força, outras pessoas que vieram ao seu lado para o ajudar. E muitos destes homens, eventualmente, seriam os guerreiros mais famosos de Israel. Homens que davam a sua vida por David. Eram amizades fortes que sustentava David. Nós também, quando estamos no deserto, temos a tendência de querer afastar-nos de outras pessoas. David não fez isso, se tu leres isso, a Bíblia. Ele aproximou-se de outras pessoas. Há um provérbio africano que diz: se correres sozinho, vais rápido. Mas se correres acompanhado, vais longe. E acho que isso é verdade. Se correres sozinho, vais rápido. Mas se correres acompanhado, vais longe. David, em Salmo 57, vemos que ele fala primeiro a Deus acerca de tudo. Ele esvazia o seu coração a Deus. Nós, tantas vezes, falamos mais com pessoas que são tóxicas, pessoas que não têm nada para nos dar, em vez de falar com Deus. E ele exalta Deus. Eu não sei, possivelmente estás num deserto. Deus sabe a tua situação. Hoje, escolha adorar a Deus. Escolha buscar a Deus com a tua vida. E sabes, o lindo disto tudo é que quando nós aprendemos isto, nós não importamos tanto com o deserto como importamos com Deus. Eu atravesso um deserto se Deus estiver ao meu lado. Eu preocupo-me mais com a glória de Deus do que o meu conforto. E podemos atravessar o deserto porque Jesus, lembrem, Jesus, ele atravessou um deserto por 40 dias. Ele foi tentado. Ele estava enfraquecido. E no momento de tentação, ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E assim, Hebreus 2 diz: olhando para Jesus, o autor e consumidor da nossa fé. Quando estás no deserto, fixa os teus olhos naquele que já ultrapassou o deserto, Jesus Cristo. Busca Deus com toda a tua vida. Não caia nestas tentações. E vais ver que Deus vai usar o deserto para poderes ter uma vida que está a florescer espiritualmente. Uma vida em que tu sentes a presença e o poder de Deus, apesar de andar no deserto. Vamos orar.